Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vindo a trazer o meu terceiro áudio falando sobre o juízo final. Qual é o significado do juízo final na Bíblia? Eu estou avançando bastante devagar para apresentar aos irmãos aquilo que precisamos saber acerca do juízo final. Eu comecei falando sobre a parábola do trigo e do joio, onde Jesus diz que haverá uma separação do trigo com o joio será lançado no fogo, onde queimará. Eu vos disse que existe alguns teólogos que estudam sobre escatologia, que eles têm 7 linhas de pensamento sobre... Alguns acreditam que haverá 7 julgamentos no juízo final. Eu apresentei a vocês 3 linhas de pensamento. No meu segundo áudio, do meu primeiro e segundo áudio, eu falei sobre 3 linhas de pensamento e disse que não iria apresentar ainda aquilo que eu penso sobre o juízo final. Mas hoje, a partir de hoje, eu vou começar já a apresentar uma linha de pensamento que eu tenho. Mas antes de mais nada, eu peço para os irmãos continuar a analisar com bastante critério tudo que eu tenho falado. Até o momento eu apresentei pensamentos de outros teólogos e hoje ainda estarei apresentando algumas coisas, mas estarei colocando também o meu parecer. Primeiramente, precisamos admitir que lá no capítulo 25 de Mateus, há ênfase acerca do juízo final. Entretanto, no livro de Mateus, do capítulo 25, do versículo 31 em diante, fala sobre o grande dia, fala sobre o julgamento das nações, mas tal passagem nada é dito acerca do milênio. E o fato das nações estarem reunidas perante o trono de Cristo apenas mostra a completude e alcance desse julgamento. Pois ali mostra que todos estarão diante do Senhor. Isto é, ninguém escapará. Fica claro também que o julgamento é individual, ou seja, as ovelhas são separadas dos bodes. Quando Jesus conta a parábola da separação das ovelhas do bode, ele nos dá uma ideia que haverá uma separação. Então, se você tem essa curiosidade, leia as parábolas de Jesus, onde ele conta sobre a separação dos bodes e ovelha. Também tem uma passagem no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 10, onde o apóstolo Paulo fala algo sobre o juízo, mas o apóstolo Paulo não está estabelecendo uma distinção entre dias de julgamento. Entender assim é considerar o contexto em que o capítulo está inserido. Além de conhecer o objetivo do próprio texto, onde o apóstolo Paulo está tratando acerca
da habitação dos santos com o Senhor. Em relação à referência ao julgamento, presente no capítulo, no versículo 10, Paulo não está falando sobre quando será o julgamento, mas sim sobre quem é que será julgado. Na verdade, o próprio apóstolo nitidamente esperava um único dia de juízo. Então o apóstolo Paulo, o pensamento do apóstolo Paulo é que haverá um único dia de juízo. Eu vou apresentar a vocês algumas referências. Gostaria que os irmãos analisassem essas referências. Atos do Apóstolo, capítulo 17, versículo 29, até o versículo 31. Livro de Romanos, capítulos 2, versículo 5 ao versículo 16. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 até o versículo 10. E segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Analise essas referências. Eu não estarei lendo esses versículos, porque senão a mensagem vai ficar muito extensa. Eu quero dizer para os irmãos que esse tema, falando sobre escatologia, ele é um tema bastante difícil. É difícil compreendermos ela. Então, existem temas difíceis na Bíblia. E falar sobre o dia do juízo é um deles. Porém, apesar de alguma coisa não estar muito clara nas Escrituras, o que não há nela o que não há na Escritura são que não há erro na Escritura. A Escritura não erra. A Escritura ela não contradiz a si mesmo. A Bíblia sempre se refere ao dia do juízo, ou seja, a esse momento como o dia do juízo. Ela não está no plural, ela não está os dias dos juízos. Ele está se referindo ao dia do juízo. Então ela não está no plural. Não estando no plural, então eu posso agora trazer o meu pensamento, a minha linha de pensamento, que eu também, semelhante ao apóstolo Paulo, acredito que haverá um único dia de juízo, ou seja, um único dia de julgamento. Portanto, não podemos isolar ou forçar um texto bíblico, desconsiderando todas as outras passagens acerca do assunto. Precisamos analisar cada detalhe a fim de construirmos um posicionamento teológico, pois se nós tomarmos um texto isolado e não considerarmos os outros textos, isto resultaria numa aparente contradição. E como a palavra não contradiz a si mesmo, como a palavra de Deus é inerrante e infalível, certamente o erro está em nossa interpretação, a maneira como nós interpretamos. Muito bem, amados. Eu acredito que a palavra de Deus diz que quando Cristo voltar, na ocasião da sua segunda vinda, o apóstolo Paulo ele apresenta alguns acontecimentos onde ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, diz ele, que o apóstolo Paulo acreditava que ele não iria passar pela morte. Então ele diz, e depois nós seremos transladados para estar com Cristo nas nuvens. Então nós
seguindo essa linha do pensamento do apóstolo Paulo, eu acredito que a igreja, a noiva do Cordeiro, aquela que foi remida com o sangue de Cristo, ele não passará pelo juízo, ele não passará pelo julgamento. E também todos aqueles que morreram desde o início da fundação, desde o início que Cristo morreu e fundou a sua igreja, onde todos aqueles que já morreram, aguardando a vinda de Cristo, eles irão ressuscitar no dia da ocasião da volta de Cristo e subirão de encontro a Cristo nas nuvens. Esses que ressuscitarem nesse dia farão parte da noiva do Cordeiro. Serão parte integrante da noiva do Cordeiro. Então, para esses também não haverá o julgamento, não haverá o juízo, porque eles se conservaram puros. A noiva de Cristo estará entrando nas bodas de Cristo logo imediatamente após o arrebatamento. Então, não haverá esse julgamento. A noiva de Cristo não irá passar pelo julgamento. Então, quem irá passar pelo julgamento? Se a Bíblia nos informa que sobre o grande trono branco, onde havia milhares e milhares de pessoas de toda línguas, grande e pequeno, onde abriu seus livros e houve o julgamento, eu acredito, amados, que, esse é o meu pensamento agora, que após a vinda de Cristo, a igreja de Cristo estará com ele nos céus, passando por uma festa de 7 anos. Após 7 anos, Cristo vai voltar com a igreja glorificada para reinar 1000 anos aqui na terra. Será o reino milenar de Cristo. E a noiva de Cristo estará com ele, onde haverá novos céus e uma nova terra. Então, nesse período de 1000 anos, não haverá aquela ressurreição das pessoas ímpias. Quando Cristo voltar para arrebatar a igreja, haverá uma primeira ressurreição de todos os salvos, mas os ímpios não irão ressuscitar. E quando encerrar o período de 1000 anos aqui na terra, que Cristo reinar aqui na terra, então aqueles que morreram sem Cristo irão ressuscitar, mas juntamente com eles irão ressuscitar aqueles que foram mortos pela perseguição do anticristo. Esses sim irão passar pelo julgamento, porque eles serão salvos por não negarem o nome do Senhor Jesus, mas serão salvos mediante a morte, ter morrido por não negar o nome do Senhor Jesus. Então, para esse haverá um julgamento, um galardão, porque a noiva de Cristo já está reinando com Cristo. Então, quando ocorrerá o juízo final? Depois que entendemos, amados, que haverá apenas um único juízo final, então naturalmente surge a pergunta acerca de quando este julgamento ocorrerá. Estou apresentando a vocês a minha ideia de que haverá somente um juízo final. Eu posso estar errado, amados. Então, se a minha mensagem contradiz a linha de pensamento que você tem, e você acredita que você possa ter mais entendimento comigo do que eu,
procure-me, converse comigo, vamos tentar trocar informações. Vale lembrar que, num certo sentido, as pessoas são julgadas já no presente, isto de acordo com a resposta dela com relação a Cristo. Aqui ainda em vida, aquilo que nós fazemos em vida irá definir, amados, se nós iremos participar da primeira ressurreição. Isto foi que Jesus ensinou a Nicodemo no Evangelho de João ao dizer que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, no original, o termo traduzido como condenado também significa julgado. Logo, quem não crê no nome unigênito do Filho de Deus, ele já está julgado. Isto implica na ideia de que o juízo de Deus já recai no presente sobre os incrédulos. Porém, isto não anula a verdade de que a Bíblia aponta para um julgamento futuro, um julgamento final, que ocorrerá na consumação da história. Sobre esse julgamento futuro, a Bíblia nos ensina que ele acontecerá no final da presente era, no último dia. No último dia, precedendo imediatamente o estabelecimento do estado eterno. Livro de João, capítulo 12, verso 48. Na parábola do trigo e do joio, Jesus explicou que o julgamento se dará na consumação deste mundo. Mateus 13, verso 40. Segundo o próprio Jesus, esse momento ocorrerá por ocasião da sua segunda vinda, quando ele se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele irá separar um dos outros. Mateus 25, verso 31 e 32. O apóstolo Paulo apontou exatamente para esse mesmo momento, escrevendo à igreja de Tessalônica, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 até o versículo 10. Segundo o apóstolo Paulo, este será o dia em que o Senhor Jesus se manifestará dos céus com os anjos do seu poder, com labareda, tomando a vingança dos que não conhecem a Deus. Muito bem, amados, isto então fica para que nós possamos analisar no quarto áudio. No quarto áudio nós estaremos nos aprofundando um pouco mais e provavelmente eu estarei gravando mais até o 7º áudio, encerrando esta mensagem. Espero, amados, que vocês possam compreender que precisamos, no presente momento, nos aproximar de Cristo. Precisamos, de toda maneira, buscar a nossa salvação. Se porventura viemos a morrer hoje, que venhamos morrer com a certeza de que na vinda de Cristo nós iremos ressuscitar primeiro. Então a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, que ainda estiver permanecendo até a vinda de Cristo, vai ser transformada. O corpo carnal vai ser revestido daquilo que não é carnal. O corpo carnal vai ser revestido espiritual.
e a Igreja de Cristo vai subir para encontrar com Cristo na glória. Amanhã, no meu quarto áudio, eu quero dar continuidade. E aí nós vamos conhecendo, pouco a pouco, a linha do pensamento dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe. Espero que este áudio possa ajudar a vocês a refletirem que necessitamos ter a certeza de que seremos e estaremos com Cristo na glória. Amém?